Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Levi, aqui do canal Sempre Fla, e estou aqui mais uma vez para trazer notícias do nosso Flamengo, tá? Mas antes eu gostaria que vocês, antes de começar o vídeo, né, eu gostaria que vocês se inscrevessem no canal, acionassem o sininho das notificações, colassem esse dedo aí no like, desse muitos likes pra gente, comentassem os nossos vídeos, porque isso aí acaba nos ajudando a melhorar mais ainda e o canal cada vez mais crescer, tá bom? Então, conto com a colaboração de todos vocês para que o nosso canal continue crescendo cada vez mais, né? Eu vou falar hoje, né, continuar falando sobre o mercado da bola, né, que está agitando aí, né, os bastidores do Flamengo. Como nós sabemos, né, como eu falei num vídeo anterior, o Flamengo começou um pouco tarde nessa questão do mercado da bola, mas agora está todo vapor para querer qualificar ainda mais o nosso elenco, que já é um elenco, como eu disse, um elenco muito bom, tá bom? Então, assim, como é que tá a questão do mercado da bola? Bem, vamos lá, gente. Nós sabemos que dentro do nosso elenco, né, antes de sair para comprar, para trazer jogadores, você tem que resolver os problemas internos. Algumas coisas internas que ainda estão pendentes. Por exemplo, nós temos jogadores emprestados que terminam esses empréstimos agora no meio do ano. E um desses empréstimos que acabou virando prioridade para o Flamengo é com relação ao Thiago Maia. Tá? Como nós sabemos, o Thiago Maia é um volante muito bom, na minha opinião. Eu gosto muito desse jogador, acho ele um volante moderno, um volante que joga de cabeça erguida, um volante que gosta de jogar um jogo pegado. Enfim, eu gosto muito desse jogador e eu acho que o Flamengo valeria a pena o Flamengo investir nele sim. O que a diretoria do Flamengo está fazendo? Fez, né? Fez uma oferta ao clube detentor do passe dele, que é o Lille, da França, de 4 milhões de euros, né? O que chega aí uma faixa de uns 20 milhões, 25 milhões de reais, para adquirir, né, 50% do passe do jogador, tá? Então o Flamengo fez essa oferta, né, de 50% do passe dele, dando uma oferta de 4 milhões. O Lille queria 6 milhões são 7 milhões de euros para vender o jogador. Porém, o Flamengo veio com essa oferta de 4 milhões por 50% do jogador, que para o Flamengo ficou bom e para o jogador também, que tem vontade de ficar no Flamengo, tem essa vontade de permanecer no clube, e para o Lille também. Né? O Lille gostou muito dessa proposta. Então a proposta está quase sendo concretizada lá na França e o Flamengo vai adquirir 50% desse jogador e esse valor vai ser pago, gente, em parcelas. Tá? Não vai ser pago tudo assim, 4 milhões. Vai ser parcelado e o Flamengo quer fazer um contrato com ele até 2025. Seria um contrato de 5 anos. Ele já tem 2 com mais 3 anos, 5 anos de contrato. Tá bom? Então o Flamengo tá lá para fechar esse negócio que, na minha opinião, vai ser um excelente jogador, né, pro nosso time. Existe outros, claro, existe o Andreas Pereira, existe o Kennedy, mas esse aí o Flamengo provavelmente vai deixar para resolver um pouquinho mais na frente, tá bom? Até porque são valores muito mais altos. Então, resolvendo a questão do Thiago Maia, o Flamengo já iniciou esse processo de qualificação do elenco. Uma outra novidade, né, isso foi novidade que surgiu ontem na imprensa, foi, né, envolvendo esse mercado da bola, foi o interesse, né, do clube inglês West Ham, né, que agora também resolveu querer vir aqui para querer comprar o Gabigol. Porém, a oferta do West Ham, gente, é uma oferta, desculpa o termo, mas é uma oferta ridícula. Por quê? Eles querem adquirir o Gabigol por empréstimo, tá? Por empréstimo de 1 ano e meio. E querem dar uma compensação financeira ao Flamengo de 4 milhões de euros, que valeria em torno de 20 a 25 milhões de reais. Eu acho uma proposta extremamente ridícula, uma proposta que o Flamengo provavelmente não vai aceitar, tá? Posso garantir a vocês, o Flamengo não vai aceitar esse tipo de proposta. O Flamengo hoje não empresta jogador. Se eles vierem aqui pagar a multa rescisória, que hoje, tá?
em 40 milhões de euros, cerca de 290, 295 milhões de reais, se eles vêm aqui pagar a multa rescisória, leva o jogador, porque aí não tem o que fazer. Mas vir com essas propostas pífias, ridículas, de 4 milhões por empréstimo, fora, não adianta nem vir. Né? Toda janela de europeia, esse time de inglês vem com essa questão de querer levar o Gabigol, aí sai na imprensa de que o Gabigol está interessado. Gente, esquece isso, é óbvio que isso é para vender jornal. O Gabigol não está interessado em nada, o Gabigol quer ficar no Brasil, porque ele entende que se ele ficar aqui no Brasil, atuar bem no Flamengo, ele tem assim muita chance de disputar a sua primeira Copa do Mundo aos 25 anos de idade. Tá bom? E isso aí, ele já demonstrou isso quando ele retornou, né? Antes do período das férias dele termina no dia 10, o Gabigol já fez esse retorno. Ou seja, o Gabigol já está treinando lá na Gávea para manter a forma, para quando chegar o período mesmo de treinamento pesado, né, que vai ser agora depois do dia 10, ele já ter dado início a esses treinamentos. Tá? E está bem, porque já vai dia 1º agora, de fevereiro, já tem uma convocação, né, para o jogo contra o Paraguai. Então, provavelmente, o Gabigol vai estar nessa lista e ele quer estar bem. Então, o West Ham, chance zero do Gabigol ser emprestado para esse clube inglês. Tá? E isso também, gente, vale para o Pedro, vale para o Arrascaeta. Algum clube quiser tirar esses jogadores do Flamengo hoje, tem que ir lá e pagar a multa rescisória. Se não pagar a multa rescisória, não adianta. Não vai tirar esses jogadores do Flamengo assim não, tá? Então esquece isso, tá? Não adianta. Empréstimo ou esses valores ilusórios não vai tirar jogador nenhum do Flamengo hoje. Né? O pessoal, a Europa, né? Esse pessoal da Europa, esses times europeus, eles ainda têm aquela ideia antiga de que aqui na América do Sul é uma espécie de um feudo, né? Onde eles chegam aqui, escolhe o jogador, eu quero esse, aquele jogador, e vai lá e pega por qualquer meia dúzia de mariola. Gente, isso tá acabando. Os caras têm que ver que isso tá acabando. Pelo menos no Flamengo, essa historinha tá acabando. Não adianta chegar aqui e querer, eu te dou 4 milhões no Gabigol. Não, não vai levar. Não vai levar. Se não pagar a multa rescisória, não leva. Então, esses caras têm que começar a aprender essa nova realidade, tá? Uma outra notícia aqui também envolvendo o mercado da bola que eu quero falar para vocês é que o volante Otávio, tá? Que iniciou sua carreira no CRB e se destacou no Atlético Paranaense e hoje atua no Bordeaux da França, ele foi oferecido ao Flamengo. Esse jogador, ele já jogou, né, ele já foi atleta do nosso atual técnico Paulo Souza, quando ele treinou o Bordeaux. E o atleta demonstrou interesse de retornar ao Brasil. Tá? É um jogador de 28 anos que tem esse interesse. É um bom jogador, eu vi alguns jogos dele, tá? Tanto quando ele atuou aqui no Brasil, como quando esse atuação agora recente na França. E é um bom jogador. Eu acho que o Flamengo tem que olhar com bons olhos. Tá bom? E ele tem esse interesse de querer novamente atuar junto ao Paulo Souza. E eu acredito que o Paulo Souza também vai ter o mesmo interesse em ter esse jogador novamente, tá? O preço dele no mercado, né, tá, gente? O Bordeaux quer 6 milhões, tá? São 6 milhões de euros. Porém, a partir agora do meio do ano, essa multa cai para 2 milhões. Tá? Então, se o Flamengo chegar lá, em vez de 6, o Flamengo chegar a oferecer, 3, 3,5, eu acho que o Flamengo traz esse jogador em definitivo. Até porque a partir do meio do ano ele vai estar livre para negociar com qualquer clube e de repente até sem multa rescisória alguma. Então, eu acho que o Flamengo vai olhar com bons olhos para esse jogador, se o Paulo Souza tiver um interesse em que o Flamengo traga o jogador novamente, até porque a gente corre o risco de no meio do ano perder o Andréas Pereira, porque termina o contrato dele, o Manchester United, que é um valor muito alto, que é coisa de 25 milhões de euros, coisa de mais de 190 milhões de reais, e o Flamengo não está disposto a pagar isso por ele não, tá bom? Então, de repente, tendo um outro jogador qualificado no elenco, sendo do Flamengo, por um preço até muito mais em conta, de repente eu acho que valeria a pena esse investimento, tá bom?
Uma outra notícia também é sobre demissões, né? Nós sabemos ontem, o preparador físico, o atual preparador físico que estava aí na comissão do Flamengo no ano passado, o Rafael Winick, ele foi demitido. O Rafael Winick, ele tem uma história muito, muito engraçada dentro do Flamengo, porque esse profissional, ele foi uma indicação de jogadores. Ele é amigo íntimo, né? Amigo de frequentar casa, de ser personal de alguns jogadores, como Rodrigo Caio, como Diego Ribas, né? E entre outros. Né? Do Diego Ribas, ele ainda é amigo pessoal, ele frequenta a casa, inclusive ele está passando as férias junto com o Diego Ribas, com a família do Diego Ribas, né? E esse profissional, ele foi acusado de ser o responsável dessas inúmeras lesões que o Flamengo teve ano passado. Até porque ele não era um profissional com experiência em futebol. Ele era um personal que foi indicado e acabou sendo absorvido. Então, o Rafael Winick foi demitido ontem, como qualquer processo, tá, gente? Quando uma outra, né, chega uma comissão nova, enfim, né, não teria por que o Flamengo ficar com essa comissão técnica tão cheia. Então, esse processo de demissão é um processo natural. Eu acredito que tenham outras demissões, tá? Acredito que tenha outras demissões e de acordo com que isso for acontecendo, a gente vai atualizando vocês aqui no canal. Uma outra coisa que eu acho que o Flamengo tem que ficar muito ligado, gente, é que o Paulo Souza ele vai vir com uma comissão muito boa. São 7 componentes, onde você tem 2 preparadores físicos, 2 auxiliar técnico, um cara para ver o desempenho do jogador. Enfim, é uma comissão técnica muito boa. Porém, o Flamengo, eu acho que o Flamengo ele tem que botar na cabeça dele o seguinte, ele tem que ter uma comissão técnica tão boa quanto a que está lá, né, permanente. Por que eu estou falando isso, gente? Digamos que o Paulo Souza, e eu acredito, eu quero que isso aconteça, venha aqui no Flamengo esse ano, ganhe tudo, faça um trabalho assim absurdo, chega no ano que vem, ele pega a malinha dele e vai embora. Ele vai levar todo mundo. Aí como é que o Flamengo fica? O Flamengo fica, à deriva, a ver navios, tá? Então o Flamengo tem que se preparar, tem que ficar muito atento a essas coisas, né? A gente já viu essa novela na época do Jorge Jesus. Tinha uma comissão técnica assim absurda e quando ele foi embora ele levou todo mundo e o Flamengo ficou na pista, né? Então, para que isso não aconteça novamente, eu acho que um time tão bom quanto o Flamengo, um time com a qualidade do Flamengo, eu acho que valeria a pena a diretoria pensar em ter uma comissão técnica também, né, preparadores físicos, auxiliares, permanentes também, do próprio Flamengo. Porque se isso acontecer, o Flamengo não fica tão órfão, tá bom? Vou falar aqui agora da Copinha, né? A Copinha que o Flamengo estreia amanhã contra o Floresta, né, do Espírito Santo. O Flamengo já está em Barueri, onde vai ser a sede do Flamengo, né, onde o Flamengo vai atuar nessa primeira fase. Então o Flamengo já está lá em Barueri e vai fazer essa estreia amanhã contra esse time chamado Floresta do Espírito Santo. É um grupo relativamente fraco, tá? Que o Flamengo provavelmente deve passar até com uma certa facilidade. O Flamengo está correndo atrás do seu 4º título da Copinha e eu acho que tem tudo para o Flamengo conseguir mais um título da Copinha, né, para a nossa galeria de troféus. Por quê? Porque o Flamengo tinha um sub-17 extremamente qualificado que ganhou a tríplice coroa no ano passado, tá, gente? Ganhou Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Recopa Brasileira, enfim, ganhou tudo. Então ele fez a tríplice coroa. E é esse time que agora não é mais sub-17, né? Agora é sub-20, que iniciou no sub-20, com um ou outro jogador do sub-20 que já estava, que vai representar o Flamengo lá. Então o Flamengo tem muita chance de ganhar esse campeonato novamente. É o que a gente espera, tá bom? É o que a gente espera, que o Flamengo possa chegar lá, fazer uma excelente copinha e daqui, lá no final do mês, a gente está comemorando mais esse título, tá? Para finalizar aqui o nosso vídeo de hoje, eu só vou falar rapidamente que o consórcio, que é o, como é que se diz? O dono, né? O detentor, o dono do Maracanã, porque o Flamengo, ele paga para ser um arrendor o Maracanã, mas o dono do Maracanã é um consórcio.
E esse consórcio, ele soltou uma foto na internet, que depois quando eu conseguir essa foto, eu vou botar aqui no canal, vou botar aqui para vocês poderem ver, sobre o gramado. Tá, o gramado do Maracanã já começou o plantio, o gramado já fizeram o plantio, agora está naquela questão do gramado se firmar. Esse gramado ele é híbrido, tá, gente? Ele tem partes natural e tem partes que é sintético, uma mistura muito interessante, que a gente vê muito isso na Europa e que vai ser implantado agora no Brasil, aqui no Maracanã, né? E vai ser muito bom, porque a carga de jogos que tem no Maracanã é muito grande. Então isso daí vai fazer com que esse gramado ele dure muito mais. Ah, ele nunca vai de ficar ruim? Não, não é assim, tá? Mas vai demorar um pouco mais, tá bom? Então o consórcio já soltou essa foto e assim que eu conseguir, né, eu ou o Márcio, a gente coloca aqui no canal para atualizar vocês, tá bom? Galera, esse foi o meu recado, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, tá certo? E a qualquer momento a gente pode voltar novamente com mais notícias do mercado da bola, do Flamengo, tá? Para atualizar vocês, tá certo? Um beijo no coração de cada um de vocês que está aí do outro lado. Não esqueça, tá? De se inscrever no canal, de acionar o sininho aí das notificações, de comentar os vídeos, que é muito importante para que a gente possa cada vez crescer mais, tá certo? E ó, saudações rubro-negras e olha isso aqui, ó, é sempre Fla.